Parte 1. O encontro de almas perdidas. O céu de Lisboa estava carregado naquela manhã de março, como se o próprio universo pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Elodie, uma designer de interiores francesa, havia-se mudado recentemente para Portugal após terminar um casamento tóxico em Lyon. Ela jurou para si mesma que nunca mais deixaria alguém controlar sua vida. Com seus 32 anos, beleza marcante e olhar introspectivo, ela parecia uma mulher segura, mas por dentro ainda carregava feridas mal cicatrizadas. Foi numa galeria de arte no bairro Alto que ela conheceu Té, um fotógrafo parisiense de 35 anos que viajava pela Europa fazendo exposições. Ele era carismático, misterioso, e com uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda que parecia contar uma história que ele nunca contava. Quando os olhares dos dois se cruzaram pela primeira vez, havia uma tensão no ar, não apenas de atração, mas de reconhecimento. Como se já tivessem vivido algo em outra vida. Você é francesa? Ele perguntou com um sorriso leve, notando o sotaque dela ao comentar sobre uma das fotos. Sou. E você claramente também. Mas sua câmara diz que você vê o mundo de forma diferente. Ela respondeu, apontando para a leica antiga pendurada no pescoço dele. A conversa fluiu com uma naturalidade assustadora. Em poucas horas, Elodie sentia que o tempo com Té era diferente, como se o mundo lá fora tivesse diminuído o ritmo só para deixá-los descobrir um ao outro. Naquela noite, tomaram vinho num barzinho escondido e riram como velhos amigos. No final, quando ele a acompanhou até a porta do seu apartamento, ela hesitou, mas o convidou para subir. Nada aconteceu naquela noite, além de uma longa conversa no sofá e um beijo lento, carregado de significados não ditos. Mas o que Elodie não sabia, e que Té nunca teve coragem de dizer, é que ele não estava sozinho. Ele tinha uma namorada em Paris. O nome dela era Manon. Uma mulher fria, calculista e extremamente ciumenta. E Manon estava prestes a chegar a Lisboa. Parte 2. A chegada de Manon. 2 semanas haviam passado desde que Elodie e Té se conheceram. Os dias em Lisboa pareciam mais leves, quase mágicos. Eles exploraram juntos a cidade, dividiram segredos, silêncios e cafés no Mirador da Graça. Havia uma conexão entre eles que era impossível ignorar. Elodie estava começando a se apaixonar, contra todas as promessas que fizera a si mesma. Mas Té escondia algo. Ou melhor, alguém. Na manhã de uma sexta-feira, enquanto Elodie organizava um projeto para um cliente, Té recebeu uma mensagem que fez seu coração congelar. Já estou no aeroporto. Te vejo em 30 minutos. M. Manon havia chegado. A presença dela era como uma tempestade silenciosa. Alta, elegante, com uma frieza no olhar que intimidava até os mais fortes. Ela apareceu no apartamento de Té com um beijo no rosto e um perfume caro que parecia sufocar o ar. Então é aqui que você anda se escondendo, disse ela, observando cada canto do loft como se estivesse caçando provas de uma traição que ela ainda não podia provar. Té tentou agir naturalmente, mas Manon o conhecia bem demais. Enquanto isso, Elodie esperava uma mensagem dele e nenhuma chegou naquele dia. Nem no seguinte. Sentindo-se ignorada, ela começou a duvidar de tudo. Será que ele só estava brincando com ela? Será que ela foi ingênua outra vez? No domingo à noite, Té finalmente apareceu em frente à porta de Elodie, o rosto tenso, o olhar cansado. Preciso te contar uma coisa, mas antes que ele pudesse abrir a boca, a campainha tocou. Os dois se entreolharam, confusos. Elodie abriu a porta sem pensar 2 vezes. Na sua frente, como se fosse cena de filme, estava Manon. Então você é a razão pela qual ele sumiu. Disse ela, com um sorriso venenoso. O mundo de Elodie desmoronou. Ela olhou para Té, esperando uma explicação. Mas ele apenas abaixou os olhos, em silêncio. Vocês dois se merecem. Disse Manon, antes de virar as costas. Mas ninguém sabia que Manon também tinha segredos. E um deles estava prestes a explodir. Quer que continue com a terceira longa parte? Vai ser ainda mais tensa, com reviravoltas e decisões inesperadas. Parte 3. O outro homem de Manon. O silêncio que ficou depois da saída de Manon era pesado. Elodie não conseguia dizer nada. Sentia-se usada, enganada, como uma peça em um jogo que nem sabia que estava jogando. Té tentou se justificar. Eu ia terminar com ela. Te juro. Mas tudo saiu do controle. Eu não queria te magoar, mas para Elodie, palavras não bastavam. Ela o mandou embora, com lágrimas nos olhos, mas com a voz firme. Você já fez sua escolha, Té. Agora, desapareça da minha vida. Nos dias seguintes, Elodie mergulhou no trabalho, tentando esquecer tudo. Mas as noites eram longas, e os pensamentos, traiçoeiros.
Enquanto isso, Manon estava hospedada em um hotel de luxo na Avenida da Liberdade. Mas não estava sozinha. No quarto, deitado na cama, estava Julien, um advogado francês por quem Manon vinha se envolvendo secretamente há meses. Bonito, ambicioso e completamente apaixonado por ela, Julien não sabia que Manon ainda, oficialmente, namorava até. Então, você vai finalmente contar ao seu ex que está comigo? Perguntou Julien enquanto enrolava um cigarro. Manon sorriu, aquele sorriso enigmático que ela usava para manipular. Ainda não. Primeiro, quero me divertir um pouco mais com essa história toda. Julien não gostou do que ouviu. Mas calou-se. Enquanto isso, Té tentou várias vezes entrar em contato com Elodie. Chamadas. Mensagens. Nada. Até que uma tarde, ela recebeu um envelope anónimo em sua caixa de correio. Dentro havia apenas uma foto, Manon e Julien, se beijando apaixonadamente em frente ao hotel. No verso, escrito à mão. Talvez ele não seja o único mentiroso. Elodie ficou paralisada. Aquilo mudava tudo. No mesmo dia, Té apareceu em sua porta. Pela primeira vez, ela o deixou entrar. Manon, ela te traiu também. Disse Elodie, entregando a foto. Té olhou, chocado. Sentou-se no sofá, em silêncio. Acho que nós dois fomos apenas peões na jogada dela, disse ele, quase em sussurro. Eles se olharam por um longo tempo. Pela primeira vez, estavam no mesmo lado da dor. Mas nem imaginavam que Manon já sabia da foto, e que ela planejava uma vingança que ninguém seria capaz de prever. Parte 4. O jogo começa. A revelação da traição de Manon abalou até mais do que ele queria admitir. Não era apenas o orgulho ferido, era o fato de que ele realmente acreditava que Manon jamais ousaria traí-lo. Agora, com a foto nas mãos, tudo fazia sentido, as ausências, os olhares vazios, as viagens a trabalho para Paris. Elodie, por sua vez, sentia uma estranha mistura de raiva e alívio. De alguma forma, saber que Manon também o traía fazia a dor da própria traição de Té parecer menos pessoal. Mas a paz entre eles durou pouco. No dia seguinte, Elodie recebeu uma notificação estranha no celular, alguém tinha marcado seu nome em um vídeo nas redes sociais. Ao abrir, seu rosto empalideceu. Era um vídeo de vigilância, claramente de uma câmara de segurança instalada em seu prédio, mostrando ela e Té se beijando no hall de entrada, semanas antes. O vídeo estava editado de forma dramática, com legendas em francês. Quando a amante acredita que é a namorada. Enviado por @LorraineManon. O vídeo já tinha mais de 18.000 visualizações em poucas horas. Manon tinha começado o jogo. Té ficou furioso. Quis ir ao hotel confrontá-la, mas Elodie o impediu. Ela quer isso. Quer ver você descer ao nível dela. Mas já era tarde. Naquela noite, Manon organizou uma vernissage privada em uma galeria parisiense em Lisboa, e espalhou convites para os artistas e influenciadores da cidade. Um convite, claro, foi enviado para Té, e outro, discretamente, para Julien. Ela queria colocar todos os personagens no mesmo palco. Na galeria, Té apareceu tenso, com Elodie ao seu lado, decidida a encarar Manon de frente. Ao entrarem, viram Manon vestida de vermelho escarlate, como se fosse a estrela da noite. Ao lado dela, estava Julien. O momento do confronto chegou. Parece que todos os segredos estão expostos agora, não é? Disse Manon com um sorriso frio. Té apenas respondeu. Você não destruiu a mim, Manon. Só mostrou quem você realmente é. Mas Julien, que até então era apenas um peão no jogo dela, teve uma atitude inesperada. Ele pegou o microfone e, diante de todos, declarou. Sim, eu fui enganado também. E agora todos aqui sabem o quanto essa mulher mente. Eu terminei tudo com ela. Agora. A plateia ficou em choque. Manon, pela primeira vez, perdeu o controle. Seu rosto se transformou em fúria pura. Vocês acham que isso acabou? Eu só comecei, mas ela estava errada. Na mesma noite, um jornalista que estava na galeria postou tudo no Instagram. A história explodiu. Manon virou meme em Paris e Lisboa. Enquanto isso, Té e Elodie estavam prestes a embarcar em uma nova jornada juntos. Mas a paz não duraria. Porque alguém do passado de Té estava prestes a reaparecer. E ele carregava um segredo que mudaria tudo. Parte 5. O segredo de Té. Após o escândalo na galeria, Té e Elodie tentaram reconstruir algo em meio ao caos. Mesmo depois de tudo, havia entre eles uma conexão que o tempo e os erros pareciam não conseguir destruir completamente. Durante alguns dias, viveram momentos calmos, quase como um casal de verdade.
Caminhavam pelas ruas de Alfama, tomavam café no mesmo lugar toda manhã, e Elodie finalmente começou a acreditar que talvez, só talvez, ela pudesse confiar novamente. Mas então, o passado bateu à porta. Na manhã de uma quarta-feira, Té recebeu uma mensagem que fez suas mãos tremerem. Bonjour, Té. Precisamos conversar. É sobre ela. Camille. Camille. Um nome que ele não ouvia havia quase 4 anos. Uma mulher que ele tentou esquecer, e uma história que ele nunca teve coragem de contar a Elodie. Té saiu sem dizer nada. Foi até um pequeno café em Belém, onde Camille o esperava. Ela estava diferente, mais magra, com olhos cansados, mas ainda com aquele jeito direto de sempre. Preciso que você saiba. Eu tentei te proteger, mas ela merece saber a verdade. Disse Camille, sem rodeios. Camille, por favor. Isso ficou no passado. Mas ela não recuou. Ela tem o direito de saber que você tem uma filha, Té. Uma filha que você nunca quis reconhecer. Essas palavras atravessaram o coração dele como uma lâmina. Camille continuou. Você pode esconder isso de Elodie agora, mas não por muito tempo. Porque Clemence quer conhecer o pai. E ela já sabe quem você é. Enquanto isso, Elodie sentia que algo estava errado. Té havia sumido o dia inteiro, e as mensagens estavam sendo ignoradas. Naquela noite, ele voltou para o apartamento, com o rosto abatido. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, olhando em seus olhos. Té sentou-se à sua frente, respirou fundo, e contou tudo. Sobre Camille. Sobre a filha. Sobre o abandono. Elodie sentiu o chão se abrir. Não por ele ter uma filha, mas por ele ter escondido isso durante todo o tempo. A confiança frágil que eles estavam reconstruindo, se quebrou de novo. Você mente com tanta facilidade, Té. Como posso acreditar em qualquer palavra sua? Ele tentou-se explicar. Disse que era imaturo. Que estava com medo. Que se arrependeu. Mas ela não queria mais ouvir. Naquela noite, Elodie fez as malas. E pela manhã, ela partiu. Mas o destino não tinha terminado com eles ainda. Porque, dias depois, Manan voltou a aparecer. E ela não estava mais sozinha. Ela trazia Clemence. E um plano final para destruir Té de vez. Claro. Aqui está a sexta e última parte da história, com um final intenso, cheio de emoção, redenção e escolhas definitivas. Parte 6. O fim ou o recomeço. Era uma manhã nublada em Lisboa quando Elodie recebeu uma mensagem inesperada. Sem remetente. Apenas uma foto. Na imagem, Té estava sentada em um banco de parque, ao lado de uma garotinha de cabelos castanhos e olhos claros. Ela segurava a mão dele com ternura. No canto da foto, escrito à mão. Essa é Clemence. E ele é o pai que ela merece. Era de Manan. Sim, Manan. Aquela que todos acreditavam ter desaparecido após a humilhação pública, agora reaparecia, com a filha de Té ao seu lado. Mas, porquê? O motivo não demorou a ser revelado. Manan apareceu em um programa de entrevistas online, onde contou sua versão da história. Que Té era um covarde que abandonou a filha. Que Camille desapareceu, e ela, Manan, apenas quis garantir que Clemence encontrasse o pai. Chorou em rede, se fez de mártir, e manipulou as redes com maestria. A opinião pública virou contra Té em questão de horas. Ele foi cancelado, atacado, e perdeu contratos de fotografia com marcas internacionais. Sua vida virou cinzas. Enquanto isso, Elodie estava em Paris, tentando retomar a vida. Mas as imagens de Clemence, e o olhar sincero de Té na foto, não saíam da sua cabeça. Algo dentro dela dizia que havia mais nessa história. Ela voltou para Lisboa, discretamente. Procurou Camille, e encontrou num hospital. Camille estava doente. Muito mais do que havia contado. E antes de morrer, deixou uma carta com Elodie, pedindo que cuidasse de Clemence. Té errou. Muito. Mas ele sempre teve um bom coração. Só teve medo. Não o condene pelo que ele não sabia lidar. Com o coração em pedaços, Elodie procurou Té. Encontrou-o no parque da foto, sentado no mesmo banco, olhando o horizonte, sem a câmara, sem expressão. Você ainda está aqui. Disse ela. Ele a olhou com olhos cansados, mas vivos. Não tenho mais para onde ir, tem sim. Para onde Clemence estiver. Ela entregou a carta de Camille. Ele leu. Chorou em silêncio. Você acha que ainda posso ser pai? Elodie segurou sua mão. Ser pai é decidir tentar.
Todos os dias. Naquele dia, Té conheceu sua filha de verdade. Sem mentiras. Sem máscaras. E Elodie, mesmo ferida, decidiu ficar. Não por amor cego, mas porque sabia que às vezes, as histórias quebradas são as que mais merecem um novo capítulo. Manan desapareceu de vez. Sem glória, sem audiência. E Té, Elodie e Clemence começaram a escrever uma nova história. Não perfeita, mas real fim.